todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Nesta manhã de domingo, vamos celebrar a Eucaristia, reunidos pela força do Espírito que nos congregou. Iniciemos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, conta para nós uma parábola que vai elogiar não a desonestidade sempre combatida, e não é um exemplo, um caminho para o cristão, evidentemente. A partir da parábola, dessa história que Jesus contou para nós, o elogio é a criatividade do administrador desonesto. Aquele homem era desonesto na administração e foi descoberta a sua desonestidade. E evidentemente o patrão tomou uma medida, né? Decidiu despedir aquele administrador desonesto. E ele vai pensar: e agora, o que eu vou fazer? Diante da ameaça do desemprego, o que ele ia fazer? Perdendo a sua fonte de renda, de onde ele tirava o seu sustento. Então este homem, diante do risco do desemprego, de perder tudo, ele vai construir, ele vai garantir aquilo que nós dizemos, o seu pé de meia, para que ele não fique na rua da amargura. Então ele toma uma decisão, ele é esperto, e ele vai dizer: eu vou ter que garantir a simpatia dos outros, porque isso vai me servir para o sustento. Então ele chama os devedores: quanto você deve? 100 barris de óleo. Então senta e escreve 50. E você? 100 medidas de trigo. Senta e escreve 80. Ele abdica daquilo que era a sua parte na administração. Isso não vai acabar com a sua desonestidade. Ele já havia feito muito, mas ele toma uma medida na hora para lhe garantir, né? E esta atitude é que Jesus vai dizer para os discípulos: assim como todos sabemos administrar bem os nossos negócios, e ninguém administra para perder, vocês devem também fazer o mesmo empenho nas coisas de Deus, não na desonestidade, no empenho. O esforço que nós devemos fazer para administrar bem as coisas de Deus. Meus irmãos, não preciso dizer, imagina se o mundo, da mesma forma com que cuida dos seus negócios, se empenhasse
nas coisas de Deus. Como seria diferente? E é isso que Jesus quer mostrar para nós. Com isso, nós vamos aprender a usar melhor os recursos, aquilo que nós temos. Jesus não vai tirar nada de ninguém, mas pede que a gente saiba administrar em favor de construir amizades, diz o Evangelho. Usar aquilo que temos, aquilo que somos, a nossa esperteza, as nossas potencialidades, a nossa criatividade, para garantir relações mais justas, humanas, fraternas, para criar um mundo melhor, sem desigualdades, sem fome, sem guerras, sem mortes. Ontem ainda eu vi uma reportagem de um desespero de um avô daquela menina morta por uma bala perdida. O que é bala perdida? Não existe bala perdida. Existe bala mal direcionada que nem devia existir. E acertou uma criança dentro de casa. Igual a ela, quantas? Como que nós vamos querer viver melhor com atitudes assim? É na bala que nós vamos conter a violência, deteriorando escolas, hospitais, sem habitação, sem emprego. Vai ter que ter muita bala. Vai ser chuva de bala, mais do que já temos. É isso, é aprender a usar os recursos para construir o melhor, e não para deteriorar ainda mais esta relação que já está estragada e que traz tanto prejuízo para nós. É disso que Jesus está falando. E é preciso saber, meus irmãos, para onde nós direcionamos a nossa vida, as nossas potencialidades. Porque não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Isso é claríssimo. Tanto quanto o sol que nos ilumina. As intenções são diferentes. E claro, dependendo da direção que eu dou para a minha caminhada, é o lugar que eu vou chegar. Por isso Jesus faz para nós, meus irmãos, este grande alerta. E para nós, os discípulos de Jesus, nós queremos aprender com o Senhor a ter a esperteza do discípulo em ser bondoso, misericordioso, compassivo no trato com os nossos irmãos. E mais, perdoar e levar as pessoas a se reconciliarem. Lutar pela justiça, para que a dignidade de todos os seres humanos seja respeitada. Se assim fizermos, nós todos seremos aprovados
quando nos apresentarmos diante de Deus. E como nós esperamos passar neste exame. Tomara que todos nós passemos com louvor. Não vamos nos contentar com a média regular, com aquilo que às vezes os alunos dizem: se tirar 5 tá bom. Vamos querer o 10 com louvor, fruto de uma vida totalmente configurada a Cristo Jesus, evitando aquilo que o profeta Amós denunciou na primeira leitura para nós, atitudes que não condiz com a vida de quem é temente a Deus, e buscando configurar a nossa vida a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e o Senhor nos ajude a servir o seu reino e fazer a sua proposta se concretizar na história com a nossa criatividade e a nossa esperteza. Que assim seja. Amém.